Vivemos na era em que o povo possui mais voz do que em qualquer outro momento da história. Temos eleições, redes sociais, liberdade para opinar, acesso ilimitado à informação. E, no entanto, algo parece profundamente errado. Quanto maior é o espaço para a participação popular, maior parece ser o silêncio daqueles que poderiam fazer a diferença. A verdade desconfortável é que a democracia não cria a qualidade de um povo, ela apenas a expõe. Se o rebanho caminha voluntariamente para o abismo, o lobo nem precisa empurrar. Por que a sociedade moderna se tornou tão passiva diante de problemas que destroem suas próprias vidas? Como explicar que milhões se mobilizem apaixonadamente por um campeonato esportivo, mas permaneçam apáticos diante de decisões políticas que definem o futuro de seus filhos? Esse fenômeno não é por acaso, e ele pode ser compreendido sob 3 perspectivas filosóficas e psicológicas brutais. A primeira é a muleta da insegurança. A segunda é o afastamento estratégico. E a terceira, que talvez seja a mais assustadora de todas, a pura falta de coragem e sabedoria coletiva. Vamos entender cada uma delas. A primeira hipótese é que criamos uma geração educada para evitar conflitos. Desde cedo, aprende-se que discordar traz rejeição e que ser criticado é quase uma agressão pessoal. Por isso, o silêncio se tornou confortável. É mais fácil adaptar os próprios princípios à manada do que enfrentar o isolamento de pensar por conta própria. A insegurança virou uma muleta para a omissão. Por outro lado, qualquer adolescente revoltado ou adulto ressentido consegue publicar ataques anônimos atrás de uma tela. Isso não é coragem. Difícil é assumir publicamente uma ideia e sustentá-la com argumentos sólidos diante das críticas. Mas a insegurança não pode ser a explicação definitiva. O medo pode explicar o silêncio de hoje, mas não precisa determinar o de amanhã. À medida que desenvolvemos nossas virtudes, fortalecemos também a coragem necessária para permanecer de pé quando todos esperam que nos calemos. Como bem disse Aristóteles, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Sem ela, a honestidade se cala, a justiça recua e a verdade se curva. Mas e se essa passividade não for medo, e se for cálculo? Esta é a segunda hipótese. Muitos acreditam que a atitude mais inteligente é manter distância, não discutir, não tomar partido, não se envolver. A lógica parece perfeita. Se eu não me exponho, preservo minha paz e não crio inimigos. O silêncio passa a ser visto como prudência. O filósofo Baltasar Gracian, na obra A Arte da Prudência, validou isso ao escrever: modere o seu brilho. A prudência manda viver retirado, pois quem se esconde evita o desgaste e o perigo. Há sabedoria nisso. Nem toda batalha merece ser travada. O problema é que toda virtude possui um limite. E quando a prudência cruza essa linha, ela deixa de ser virtude e se transforma em covardia. O silêncio calculado deixa de ser proteção e passa a ser cumplicidade com o próprio declínio. Pois por mais que tentemos nos manter afastados, a realidade sempre bate à nossa porta. Seja por uma injustiça contra quem amamos ou pela perda de um direito que julgávamos garantido. Os problemas do mundo nunca são apenas dos outros. Eles apenas ainda não tinham chegado até nós. A verdade é que muitas pessoas vendem seus mais nobres princípios por conveniência, medo ou interesse, silenciando a própria consciência moral. E há aquelas que sequer enxergam princípios pelos quais vale a pena lutar. A terceira e mais forte possibilidade é que a maioria das pessoas não permanece em silêncio por medo, nem por estratégia, mas por falta de coragem e capacidade intelectual para assumir riscos e propor algo novo.
Essa possibilidade é dura, mas merece ser considerada, porque posicionar-se exige muito mais do que indignação. Exige compreender profundamente um problema antes de apontar soluções. Exige aceitar que talvez estejamos errados. Exige suportar críticas, enfrentar interesses e, muitas vezes, caminhar praticamente sozinho. É justamente por isso que tantos preferem a omissão, porque a omissão exige muito menos do que a responsabilidade. É fácil criticar o caos, difícil é desenhar a ordem. Apontar culpados é fácil. Assumir parte da culpa é muito mais desconfortável. E é justamente por isso que tantas sociedades podem permanecer estagnadas durante décadas, pois esperam que alguém apareça para resolver aquilo que elas mesmas nunca tiveram disposição para enfrentar. Arthur Schopenhauer sintetizou essa tragédia de maneira brilhante. A única alegria do rebanho é quando o lobo come a ovelha do lado. Poucas frases descrevem tão bem a decadência moral de uma sociedade. Enquanto a injustiça atinge apenas o vizinho, enquanto a corrupção prejudica apenas o outro, o rebanho permanece tranquilo. Mas o lobo nunca se contenta com apenas uma ovelha. Mais cedo ou mais tarde, ele volta. E quando volta, quase sempre encontra um povo dividido, acomodado e incapaz de reagir. Pois durante muito tempo confundiu conforto com segurança, silêncio com prudência e conformismo com paz. Uma sociedade não começa a morrer quando perde sua riqueza, nem quando perde seu poder. Ela começa a morrer quando perde homens e mulheres capazes de pensar por conta própria e dispostos a defender aquilo que sabem ser justo. A ausência de coragem moral e de alcance intelectual precipita não apenas o indivíduo, mas uma nação inteira em direção ao abismo. E aqui existe uma distinção fundamental. Coragem sem sabedoria produz fanáticos. Sabedoria sem coragem produz meros espectadores. Uma sociedade precisa desesperadamente das duas, pois não basta ter coragem para enfrentar o que está errado. É preciso também ter sabedoria para reconhecer o que está certo. Costumamos acreditar que a democracia produz bons cidadãos, mas isso é uma ilusão. A democracia não fabrica virtudes, ela apenas revela as virtudes, ou os defeitos, daqueles que a compõem. Ela funciona como um espelho gigante que reflete a alma de uma nação. Se a imagem refletida é feia, a culpa não é do espelho. A democracia pressupõe participação, não apenas nas eleições, mas uma busca contínua por uma sociedade mais justa e consciente. Mas o que vemos no cotidiano? Uma massa que terceiriza o próprio destino para políticos salvadores da pátria, enquanto muitas vezes se recusa a compreender o básico sobre as leis, as instituições e os problemas que governam suas próprias vidas. Desde a filosofia grega, existe uma advertência incômoda. Quando a democracia se separa da educação, da razão e da sabedoria, abre-se espaço para a demagogia e para aqueles que manipulam as paixões de uma população em vez de elevá-la intelectualmente. Quando um povo se recusa a amadurecer intelectualmente, torna-se cada vez mais vulnerável àqueles que prometem soluções fáceis para problemas complexos. E um povo que aceita a própria ignorância acaba entregando aos outros o direito de decidir por ele. Afinal, a manada que escolhe a ignorância está, por livre e espontânea vontade, construindo o próprio matadouro. No fim das contas, toda a sociedade acaba sendo um reflexo daquilo que seus cidadãos aceitam, toleram e incentivam. E talvez por isso é que a verdadeira transformação política nunca comece em Brasília, nem nos tribunais, nem nos partidos. Ela começa dentro de cada indivíduo, no momento em que ele decide abandonar a passividade, assumir responsabilidades, pensar por conta própria e agir segundo a própria consciência, porque nenhuma democracia será melhor do que o caráter daqueles que a sustentam. E então surge uma pergunta muito mais difícil do que tipo de governo nós temos? Talvez a pergunta que realmente importe seja: que tipo de povo nós nos tornamos?
Se algum dia o brasileiro compreender verdadeiramente que a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos, e que quem não luta pelos seus direitos não é digno deles, talvez o Brasil deixe de esperar heróis e, finalmente, compreenda que uma nação só se torna grande quando cidadãos comuns decidem deixar de viver como rebanho. Porque governos passam, ideologias mudam, crises vêm e vão, mas um povo que perde a coragem de pensar e a coragem de agir já começou a entregar o próprio destino. E é por isso que a pergunta mais importante deste vídeo talvez não seja sobre os políticos, seja sobre você. Em qual grupo você se encontra? Entre os que se omitem por medo, entre os que se escondem por conveniência, ou entre aqueles que estão dispostos a buscar a sabedoria e a coragem necessárias para mudar a própria realidade? Se essa reflexão fez sentido para você, não seja mais um a permanecer em silêncio. Deixe nos comentários sua opinião, sincera, fundamentada e disposta ao debate. Vamos provar que ainda existem mentes dispostas a pensar antes de repetir. Inscreva-se no Além do Homem para acompanhar os próximos ensaios. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise fazer a mesma pergunta: que tipo de povo nós nos tornamos? Até a próxima reflexão.